Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o nosso Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. A gratidão é enorme por todos os nossos apoiadores, sempre em número crescente. Muitíssimo obrigado a esses 600 e tal intrépidos que mantêm vivo este canal e estas reflexões. Estamos na Ilíada e não arredaremos pé. O pau comeu solto. A Ilíada conta, esse matou esse matou aquele, esse enfiou a espada naquele, esse arrancou a cabeça daquele, e parará, e parará, e parará. Olha, vamos pular isso, apenas saiba que o pau comeu solto. E nesse momento da guerra, com clara vantagem para os gregos chamados de aqueus, naquela obra. Muito bem. Certo é que num determinado momento Heitor regressou do campo de batalha, entrou pela porta da cidade, parou embaixo de um grande carvalho, árvore frondosa situada logo ali após o muro à direita de quem entra para a cidade, e todos vieram ter com ele. Anciãos, esposas e filhos de combatentes, inválidos, enfim, todos que esperavam por notícias de entes queridos, de parentes, mas também notícias do placar da guerra, do encaminhamento da batalha, se estamos ganhando ou se estamos perdendo, como é que a coisa tá, notícias. Mas vocês devem imaginar, a coisa estava feia para os troianos e Heitor não tinha muito a dizer. Limitou-se a pedir para que voltassem para casa e que rezassem muito a seus deuses, porque tempos de grande dor e devastação se abateriam sobre eles. Deixou o pessoal falando sozinho e se dirigiu ao palácio do pai, ao palácio do rei, ao palácio de Príamo. Aliás, um imenso palácio. Desde aqueles tempos, os ricos tinham gosto por portas grandes para suas casas. Importante ter uma porta grande. Mesmo que você consiga passar e entrar em casa por uma porta menor, o portal, a porta grande, indica algum tipo de poder. Porta grande, o tamanho da porta, a qualidade da porta. A porta da rua, ela é engraçado, porque a porta da rua é a única coisa que está ao mesmo tempo no público e no privado, ao mesmo tempo. O lado de dentro da porta está para dentro, pertence à família, faz parte da casa, tem a cara da casa por dentro, do aconchego, das relações, do que acontece ali dentro. E a parte de fora da casa está para a rua, para o público, para a observação do desconhecido. A porta é um grande barato, a porta, e as pessoas apostam na porta, investem na porta. Eu tenho um amigo que mora num condomínio de gente rica e há uma disputa clara pela porta, né? A porta mais impressionante. Numa das casas, se você botar 5 pessoas, uma em cima da outra, as 5 passam sem precisar se agachar.
No Palácio de Príamo, a porta também era impressionante. Como você vê, não é coisa de hoje esse negócio de querer ostentar pela porta. Mas não era só a porta, viu? No palácio, você tinha de um lado do palácio 50 quartos, que era para os homens da família se refestelarem. E do outro lado, 12 quartos, que era para as mulheres da família se refestelarem. Todos com seus cônjuges, evidentemente. Os quartos eram em pedra e eram bem amplos. 50 quartos bem amplos, que poderiam ser pequenas residências, é bem bacana como proposta, né? 62 quartos bem amplos. Quando Heitor entrou no palácio, eu acho que, eu não sei como era na época, mas hoje em dia, para facilitar a coisa, as pessoas nem usam a porta. Entram por uma entrada lateral, porque a porta é tão impressionante que é melhor deixar ela fechada, como se fosse muro, né? Quando Heitor entrou no palácio, foi recebido por Hécuba, sua mãe. E Hécuba não entendeu muito bem a presença do filho ali. Foi logo perguntando por que ele não estava no campo de batalha. Afinal de contas, os asquerosos gregos seguiam ali rondando e querendo entrar na cidade. A Hécuba perguntou se Heitor tinha vindo para rezar. Ele foi logo dizendo: vou te dar um pouco de vinho, assim você bebe um pouco de vinho e oferece outro tanto para os deuses. Como você vê, né? Não tem um gole para São Jorge na cachaça, né? Esse aqui é pro santo, né? E joga por trás do ombro esquerdo, não tem isso? Lógico que tem. Bebe um pouco de vinho, o resto oferece para os deuses. Bebe que o vinho vai te fazer bem. Restabelece o homem da sua fatiga, diz Hécuba. Você parece exaurido, meu filho, em combate sem tréguas para nos defender a todos. Eu me preocupo tanto com você, Heitorzinho. Meu filho, em que rascada nós nos metemos. Tudo por causa do Paris, olha só, e é você que está pagando o pato. Tá levando tudo nos ombros, Heitorzinho. Eu sei, meu filho, o quanto você deve estar exausto. Heitor recusou o vinho. Não queria perder a concentração de jeito nenhum. Precisava continuar focado na batalha. Foco nos aqueus, foco nos gregos. Eu também não ia oferecer vinho para os deuses, porque diz que estava com as mãos imundas de sangue e de pólvora. Por outro lado, ele virou para a mãe e disse: quer fazer alguma coisa de útil, né? Reúne as mulheres velhas da cidade, essas mais nobres, né? Mais da alta, e reúne todas e vá ao templo de Atenas. E faz o seguinte: ofereça a Atenas, deposita lá na estátua de Atenas, no colo dela, a sua indumentária mais cara, mais fina, mais linda, mais sofisticada, a maior preciosidade possível, a oferenda mais impressionante, mais cobiçada. E aí peça a Atenas para ter piedade das esposas troianas e dos seus filhos. E não esqueça de pedir também para afastar da batalha um tal de Diomedes, filho de Tídeo, que esse está combatendo que nem um demônio. Com Diomedes na batalha, meu amigo, as chances de vitória do nosso lado se reduzem demais. E assim se fez, né? A Hécuba pegou a roupa mais cara que tinha, reuniu a mulherada, anciãs de estirpe, e se dirigiu ao templo de Atena. Heitor, por sua vez, o que fez Heitor? Foi atrás de Paris. Heitor, que ainda levava consigo a sua lança, ainda com as marcas evidentes da batalha sanguinolenta. E Heitor entra e encontra Paris cercado de empregados na companhia de Helena, fumando um charuto cubano em aparente tranquilidade, como se nada de grave estivesse acontecendo. O charuto cubano ficou por minha conta, como você deve imaginar, mas o resto não.
Aí você deve imaginar que Heitor ficou pistola, velho. Heitor perdeu as estribeiras, Heitor ficou furioso, Heitor perdeu até a fala, ele, né? Em cólera absoluta, ele gritava com Paris: ô, malandro, estamos nessa porra dessa guerra por sua causa, cabrito, passando nosso foco, tomando um pau dos gregos. E você, que foi pegar essa mulher lá do Menelau, aqui, refestelado, gozando de seus luxos, cabra asqueroso, ser abominável, sórdido, miserável, calhorda, etc. Ou você vem para a luta, ou logo verá a tua cidade incendiada pelos gregos, espécie de ectoplasma, flibusteiro de quinta. Paris respondeu que entendia a fúria do irmão e que ele tinha toda a razão em tudo o que dizia, mas que ele não estava ali para se refestelar e gozar de seus luxos. Ele estava ali para viver e curar a sua dor. Mas ele também entendia que a melhor coisa a fazer era voltar para a batalha o quanto antes e que se poria pronto imediatamente, que era só o tempo de se vestir para o combate e se armar, que se Heitor preferisse poderia ir indo na frente, que em breve ele estaria ao seu lado. Meu amigo, o tal do Heitor tinha que ter paciência com o Paris, viu? É verdade que Paris assegurou a Heitor que o acompanharia em batalha, mas esse instante, enquanto o marido se paramentava para a luta, Helena dirigiu a palavra ao cunhado. Essa fala de Helena é maravilhosa, é uma das falas mais ricas da Ilíada, ninguém me tira isso da cabeça. A fala de Helena a Heitor, né? É um clássico. Todo professor que quer complicar a vida de aluno, não é? Em grande estilo, o que ele faz? Ele bota uma questão na prova, comente, né, a fala de Helena para Heitor na Ilíada, né, verso tal. Nossa, complicado. Grande profundidade e interesse filosófico. Helena começa lamentando a situação em que todos se encontravam e imputa a si a responsabilidade por todos os acontecimentos. Mea culpa, mea máxima culpa. E aí ela afirma que teria vivido muito melhor, mas muito melhor, se ao ser parida, uma rajada de vento a tivesse levado para longe, no cume de uma montanha ou em meio às ondas do mar. Insiste que teria sido muito melhor assim. Perceba que isso não é uma simples tirada poética. Helena estava sugerindo que a vida dela era pior do que a pior das vidas cogitáveis. Ela sugere a preferência por uma vida em isolamento, longe de toda a sociedade, apartada de toda a polis, sem raízes políticas, portanto, mas também sem família, sem casa, sem chão. Essa afirmação é de enorme alcance, né? Sabemos muito bem que para os antigos, a vida em meio aos seus era condição de humanidade. Viver com os outros não era assim um detalhe da vida. A vida era com os outros. A vida era na polis, a vida era em relação com os outros. A existência que Helena indicava não teria permitido que a sua humanidade nela aflorasse, se realizasse, o que correspondia a um
um voto, né, um augúrio de extremíssima gravidade. Os gregos eram gente séria, não é assim, o cara sai falando e mete superlativos e exagera e coisa e tá tudo certo, a começar por mim. Não. Quando faziam afirmações, assumiam todas as consequências do que estavam dizendo. E ela estava dizendo que era melhor ter vivido uma vida de ectoplasma, de bicho, né? Porque, claro, sem outras pessoas a nossa humanidade não acontece. Assim pensavam os gregos. Helena continuou. Afirmou que teria sido muito melhor se a sorte lhe tivesse reservado um homem capaz de sentir o desprezo dos demais. Deduzimos então que, para Helena, esse não é o caso de Paris. Se você diz, teria sido muito melhor se a sorte tivesse me dado um marido com essas e essas características, é óbvio que ela está dizendo que o marido não tem essas características. Interessante, porque ela diz, um homem capaz de sentir o desprezo dos demais. Se a gente for interpretar assim de maneira folgada, larga, sem muito rigor, a afirmação parece sugerir que para Helena o príncipe não tem vergonha na cara, né? Não tem brio, não sente, não acusa, não parece se entristecer com seus vícios. Mas não é bem isso que ela diz, vamos ser sinceros. Ela diz, sugere que o marido não se importa com o desprezo dos demais. Ora, para muita gente importante na filosofia antiga, essa blindagem em relação ao olhar do outro é positiva, é menos uma fraqueza de caráter e mais uma espécie de traço de sabedoria, de competência de vida. Tanto que alguns gregos educavam seus jovens sob o comando, por exemplo, dos cínicos, né? A provocar o escárnio, havia exercícios de você se submeter ao ridículo na sociedade para poder criar coraça, para poder não se deixar abalar com a chacota, com o maldizer, com a maledicência, etc. Obrigava a criança a puxar um peixe morto como se fosse um pet, para que todo mundo caçoasse e ela aguentasse o tranco. Mas enfim, de qualquer maneira, ela aqui disse o que ela disse. E Helena continua. Ela disse para o Heitor que o marido não tem uma alma forte e que nunca terá. No caso, supomos que esteja dando ênfase, entre outras virtudes faltantes, né? Que falta ao marido coragem. E aparentemente não há o que fazer. O marido é por natureza como é, um sedutor covarde. É interessante, porque se a gente observar o que Platão propõe na República, o topo da pirâmide da polis deve ser preenchido pelos mais dotados para o pensamento, os mais robustos na parte superior da alma, na capacidade intelectiva. Os filósofos governam. E há, por natureza, os que são, assim, aptos para pensar. Devem, portanto, governar. Na parte de baixo, devem estar aqueles que, por natureza, são talhados para o confronto. Esses devem ser responsáveis pela segurança interna da polis, como também pelo enfrentamento dos inimigos externos. Há, portanto, uma espécie de talento, um traço de natureza, um daimon, que corresponde a essa atividade de guerra e embate físico. O que Helena parece estar dizendo é que não é o caso de Paris, que a natureza lhe deu extrema beleza, não há dúvida, disso já sabemos, mas o confronto definitivamente não será nunca a sua praia. Helena então pede a Heitor que se sente a seu lado. Sabe? Senta aqui, sei que você parece estar exaurido, devastado, e a culpa é toda minha e do meu marido, disse Helena. Saiba que a tristeza é o único destino que nos toca enfrentar, e que por isso mesmo nossas vidas serão cantadas e declamadas por poetas e músicos por toda a eternidade. Muito interessante isso, né? É exatamente porque nossas vidas serão devastadas que seremos declamados e decantados em prosa e verso. Parece que para Helena só a vida triste e devastada tem algum valor ou relevância e merece o interesse dos artistas, pensando de maneira contrária a tudo que for vida tranquila, morna, apaziguada, poderíamos dizer hoje em dia burguesa, tem valor pífio para as artes mais sublimes. Heitor então responde à cunhada de modo direto
que ela não lhe peça para ficar ali porque ele entende que ela está cheia de boas intenções, ele entende que ela é uma boa mulher, ele entende que ela está arrependida, ele entende tudo isso, mas ele precisa ir para casa para que ele possa encontrar a esposa e os filhos, porque ele não tem certeza de voltar vivo do campo de batalha, e aquela talvez seja a última vez, a última chance para encontrá-los. E Heitor estava sendo sincero. Heitor sabia que a coisa estava feia, que podia dar ruim a qualquer momento. E é até aqui que nós viemos. Ele precisa encontrar a família dele antes, porque poderá ser o último encontro. Eita, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem. Se gostou, ouve de novo. Se gostou de muito, então saiba que quinta-feira que vem tem mais Ilíada, porque iremos até o final, pouco importa o que digam e o que façam. A Ilíada é incrível, e se você juntar todos os episódios da Ilíada, você terá realmente um recorrido bem bonito dessa obra, contada para você com carinho, de mãos dadas e coração aberto. Beijo grande, valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.